Você já viu alguém todos os dias no mesmo lugar e se perguntou qual história aquela pessoa guarda? Imagine entrar em um restaurante todas as noites e ver, sempre na mesma mesa, uma mulher elegante, sozinha, olhando para o prato como se carregasse um peso que ninguém mais pudesse entender. O que você faria? Passaria reto ou teria coragem de se aproximar? Ele não sabia, mas aquela mulher escondia mais do que um olhar triste. Ela era uma mãe solteira e dona de uma fortuna que poderia mudar qualquer destino. O que começou como curiosidade se transformaria em algo que mudaria a vida de ambos para sempre. Comente agora. Você acredita que um encontro ao acaso pode mudar tudo? Curta se você já conheceu alguém que parecia ter muito mais para contar. Inscreva-se para viver histórias que tocam o coração. O barulho baixo das conversas se misturava ao tilintar dos talheres contra a porcelana, criando aquela sinfonia noturna que só os restaurantes conhecem. Lucas empurrou a porta de vidro do Sofia e foi recebido pelo aroma familiar de alho refogado e vinho tinto que sempre pairava no ar. Suas mãos ainda tremiam levemente. Mais um dia correndo atrás de fornecedores, resolvendo crises de última hora, tentando manter sua pequena empresa de eventos à tona num mercado que não perdoava amadores. A mesa dele ficava no canto direito, de onde conseguia observar todo o salão sem ser notado. Era um hábito que desenvolvera nos últimos meses, chegar sempre no mesmo horário, pedir sempre o mesmo prato, sentar sempre no mesmo lugar. A rotina tinha se tornado seu refúgio depois dos dias caóticos no escritório. Mas havia algo diferente naquela rotina, algo que o intrigava todas as noites. Mesa 17, segunda fileira, próxima à janela que dava para a rua movimentada. Sempre ela. A mulher chegava pontualmente às 8h15, caminhava até sua mesa com passos medidos e se sentava de costas para o salão. Lucas nunca conseguira ver seu rosto completamente, apenas o perfil delicado quando ela virava a cabeça para chamar o garçom. Cabelos castanhos presos num coque baixo, sempre impecável. Roupas que gritavam elegância sem esforço. Blusas de seda, casacos bem cortados, sapatos que ele sabia serem caros pelo som que faziam no piso de mármore. Boa noite, Sr. Lucas. O de sempre. A voz do garçom Carlos o trouxe de volta à realidade. Sim, por favor. E Carlos... Lucas hesitou por um momento. Aquela senhora ali, ela vem aqui há muito tempo? Carlos seguiu o olhar discreto de Lucas até a mesa 17. Ah, a dona Helena. Faz uns 6 meses que ela aparece, sempre sozinha, sempre educadíssima. Pede uma taça de Malbec, o salmão grelhado com legumes e nunca mexe no celular durante a refeição. 6 meses. Lucas fazia 3 meses que frequentava o restaurante e ela já estava lá quando ele chegou pela primeira vez. Helena. Agora tinha um nome para colocar na silhueta misteriosa que ocupava seus pensamentos durante o dia. Ele observou enquanto ela cortava delicadamente um pedaço de peixe. Seus movimentos eram precisos, quase cerimoniais, mas havia algo na postura dela, na maneira como seus ombros se curvavam levemente para frente, que sugeria um peso invisível. Lucas conhecia aquela linguagem corporal. Era a mesma que ele via no espelho nos dias mais difíceis. Ela sempre come sozinha? Perguntou quando Carlos voltou com seu prato. Sempre. Nunca vi ela com companhia, nem falando ao telefone. É como se... Carlos baixou a voz. Como se ela viesse aqui para escapar de alguma coisa, sabe? Para ter um momento só dela. Lucas assentiu, compreendendo perfeitamente. Não era exatamente isso que ele fazia ali também? Enquanto saboreava o risoto de camarão, continuou observando. Helena mastigava devagar, pausava entre as garfadas, olhava pela janela com aquele ar distante que o fascinava.
Havia ocasiões em que ela parava completamente de comer e ficava imóvel por alguns segundos, como se estivesse reunindo forças para continuar. O que será que uma mulher como ela carregava? Que tipo de solidão a trazia ali todas as noites? Lucas tentou imaginar. Talvez fosse viúva, usava uma aliança fina no dedo anelar, mas podia ser apenas um acessório. Talvez trabalhasse demais e aquela fosse sua única pausa do dia. Ou talvez, como ele, precisasse sair de casa para não se sentir sufocada pelos próprios pensamentos. Quando ela pediu a conta, Lucas percebeu que havia terminado seu próprio jantar sem nem notar. Sempre acontecia isso. Ficava tão absorto observando Helena que esquecia de prestar atenção na própria refeição. Ela se levantou com graça. Colocou o casaco bege. Lucas notou que era diferente do da semana anterior, mas da mesma qualidade impecável, e caminhou em direção à saída. Por um momento, quando passou próxima à mesa dele, Lucas conseguiu ver melhor seu rosto. Pele clara, traços delicados, uma beleza discreta que não precisava se esforçar para chamar atenção. Mas foram os olhos que o pegaram desprevenido. Mesmo de relance, conseguiu ver que carregavam uma melancolia profunda, como se guardassem segredos pesados demais para uma pessoa só. Havia algo nela, como se cada refeição fosse um pedido silencioso de companhia. A porta de vidro se fechou atrás dela, e Lucas ficou olhando para a mesa vazia, ainda com a sensação de que deveria ter feito alguma coisa. Dito algo, pelo menos sorrido. Mais alguma coisa, senhor Lucas? Carlos recolhia os pratos vazios. Carlos, você acha estranho alguém jantar sozinho todos os dias? O garçom parou e refletiu por um momento. Olha, senhor Lucas, em 20 anos trabalhando aqui, eu vi de tudo. Gente que vem sozinha porque gosta. Gente que vem sozinha porque não tem escolha. Mas aquela ali... Ele apontou discretamente para a mesa 17. Aquela senhora vem sozinha porque precisa. É diferente. Precisa. A palavra ecoou na cabeça de Lucas enquanto ele pagava a conta e se preparava para ir embora. Helena precisava daqueles momentos sozinha, mas ao mesmo tempo parecia estar esperando que alguém quebrasse aquela rotina. Na saída, Lucas passou pela mesa 17. O lugar dela ainda guardava o perfume sutil que ela usava. Algo floral, delicado, que combinava com sua elegância discreta. Sobre a mesa, uma guardanapo de papel dobrado em formato de origami. Um cisne pequeno e perfeito. Carlos apareceu ao seu lado. Ela sempre faz isso. Deixa um bichinho de papel toda noite. Nunca entendi por quê. Lucas pegou o cisne de papel cuidadosamente. Era uma obra de arte em miniatura, feita com a precisão de quem tinha mãos hábeis e paciência infinita. Ou talvez de quem precisava manter as mãos ocupadas para não pensar em outras coisas. Posso levar? Perguntou impulsivamente. Claro, ela nunca volta para pegar mesmo. Caminhando para casa, Lucas guardou o cisne de papel no bolso da camisa, bem próximo ao coração. Não sabia explicar por quê, mas tinha certeza de que aquilo significava algo importante. Era como se Helena estivesse deixando pequenas partes de si mesma para trás todas as noites, esperando que alguém as encontrasse. Talvez amanhã ele tivesse coragem de se aproximar da mesa 17. Talvez perguntasse se ela gostaria de companhia para jantar. Ou talvez apenas devolvesse o cisne de papel e dissesse que achou bonito. Enquanto subia as escadas do seu apartamento, Lucas olhou mais uma vez para o origami. Havia algo escrito com caneta fina no interior de uma das dobras. Uma palavra quase imperceptível. Esperança. Helena não estava apenas jantando sozinha. Ela estava esperando. A chuva começou a cair quando Lucas estava terminando de revisar o orçamento para o casamento dos Santos.
Grossas gotas batiam contra a janela do seu escritório, criando um ritmo hipnotizante que o fazia perder a concentração. Olhou o relógio. 18h40. Se saísse agora, chegaria no Sofia na hora exata para ver Helena entrar. Nos últimos 5 dias, desde que levara o cisne de papel para casa, Lucas não conseguia parar de pensar naquela palavra escondida entre as dobras. Esperança. O que Helena esperava? E por que deixava aqueles rastros silenciosos para trás? O guarda-chuva preto estava encostado na porta desde o início do inverno, praticamente esquecido. Lucas o pegou sem pensar 2 vezes. A chuva estava se intensificando e prometevia uma noite tempestuosa. O restaurante parecia diferente com o som da chuva tamborilar no toldo. As pessoas se comprimiam nas mesas, falando mais baixo, como se o tempo pedisse intimidade. Lucas se instalou em sua mesa de sempre, mas desta vez não conseguia se concentrar na comida. Seus olhos voltavam constantemente para a porta, esperando a chegada pontual de Helena. 8h15, 8h20, 8h25. Ela estava atrasada. Lucas sentiu uma preocupação inexplicável crescer no peito. Em 3 meses de observação, Helena jamais chegara sequer 5 minutos depois do horário. Era como se sua rotina fosse matematicamente calculada, inquebrável. Carlos, a senhora Helena nunca se atrasa, né? O garçom parou de limpar um copo e olhou para a mesa vazia. Nunca. Às vezes penso que ela tem um cronômetro interno. Deve ter acontecido alguma coisa. 8h30. Lucas empurrou o prato meio cheio para o lado e ficou observando a rua através da janela embaçada. A chuva havia virado tempestade e os pedestres corriam protegendo a cabeça com bolsas, jornais, qualquer coisa que servisse de abrigo improvisado. Foi quando a viu. Helena caminhava devagar na calçada em frente ao restaurante, encharcada da cabeça aos pés. Não corria como os outros, não procurava abrigo. Simplesmente andava sob a chuva como se não a sentisse, ou como se merecesse estar ali, sendo castigada pela tempestade. Sua blusa de seda branca grudava no corpo, o cabelo escorrido caía sobre os ombros, e ela carregava a bolsa contra o peito, numa tentativa inútil de se proteger. Mas o que mais impressionou Lucas foi sua expressão, completamente alheia, perdida, como se nem soubesse onde estava. Sem pensar, Lucas se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Pegou seu guarda-chuva e saiu correndo na direção da porta, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Helena! Ela parou no meio da calçada e virou o rosto em direção à voz. Quando o reconheceu, o homem que sempre sentava na mesa do canto, seus olhos se arregalaram numa mistura de surpresa e vulnerabilidade. "Você está encharcada", Lucas disse, ofegante, abrindo o guarda-chuva sobre os dois. "O que aconteceu?" Por um momento ela ficou em silêncio, apenas olhando para ele, como se não acreditasse que alguém havia saído no meio da tempestade por sua causa. Pequenas gotas escorriam pelo seu rosto. Lucas não conseguia distinguir se eram da chuva ou lágrimas. Helena tentou falar, mas a voz saiu embargada. Eu não estava prestando atenção na previsão do tempo. Era mentira. Lucas podia sentir. Ninguém caminha daquele jeito sob uma tempestade por distração. Havia algo mais profundo ali, uma dor que ela carregava e que a fazia esquecer de cuidar de si mesma. "Venha, vamos entrar, você vai acabar ficando doente." Helena olhou para a entrada do restaurante e depois para Lucas, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Eu não quero incomodar." "Incomodar?" Lucas riu gentilmente. "Você vem aqui há meses. Eu sempre quis falar com você, mas nunca tive coragem. Considere isso um favor que você está me fazendo." Algo no tom sincero dele pareceu tocar Helena. Ela assentiu levemente e se deixou guiar para dentro do restaurante. Carlos apareceu imediatamente com toalhas limpas. "Dona Helena! Que susto! Pensei que a senhora não viria hoje." "Obrigada, Carlos." Helena aceitou as toalhas, mas suas mãos tremiam,
Não sabia se de frio ou de nervosismo. Desculpe o transtorno. Transtorno nenhum. Sente aqui, perto da lareira. Lucas puxou uma cadeira para ela numa mesa mais reservada, longe da corrente de ar da porta. Helena se sentou com cautela, ainda parecendo não acreditar que estava ali, sendo cuidada por estranhos. Eu sou Lucas. A propósito, ele disse, estendendo a mão. Acho que somos vizinhos de mesa há um tempinho. A mão dela era pequena e fria quando apertou a dele. Helena, e eu sei quem você é. Você sempre pede o risoto de camarão. Você reparou? Lucas sorriu, genuinamente surpreso. É difícil não reparar quando alguém tem a mesma rotina que a gente. Helena esboçou um sorriso tímido. O primeiro que Lucas conseguia ver claramente. Transformava seu rosto inteiro, iluminando os olhos que ele sempre via carregados de melancolia. Carlos trouxe um chá de camomila sem ninguém pedir. Para esquentar, dona Helena, por conta da casa. Você é sempre assim gentil com os clientes? Helena perguntou a Lucas, aceitando a xícara quente entre as palmas das mãos. Não sei. Nunca tive vontade de sair correndo na chuva por um cliente antes. Ela riu, um som baixo, musical, que fez o coração de Lucas acelerar. Então por que fez isso por mim? Lucas hesitou. Como explicar que havia passado meses observando ela, criando teorias sobre sua vida, se preocupando com uma estranha? Como dizer que encontrar os cisnes de origami havia se tornado o ponto alto dos seus jantares? Porque ele escolheu as palavras cuidadosamente. Porque às vezes a gente reconhece em outra pessoa algo que existe na gente. E eu reconheço em você alguém que entende o que é precisar de um momento de paz no meio do caos. Helena o estudou por um momento, como se tentasse decifrar se ele estava sendo sincero ou apenas educado. Aparentemente chegou à primeira conclusão, porque seus ombros relaxaram visivelmente. Fazia tempo que alguém não me oferecia algo sem querer nada em troca, ela disse baixinho. Quem disse que eu não quero nada em troca? Lucas perguntou com um sorriso brincalhão. Eu quero que você me conte sobre os cisnes. Helena quase deixou a xícara cair. Você, como sabe sobre os cisnes? Carlos me deixou levar um na semana passada. É trabalho seu? O rosto dela corou levemente. É uma mania boba. Quando fico nervosa, fico com as mãos ocupadas. E o origami me acalma. E você fica nervosa frequentemente? Helena demorou para responder, olhando para a xícara entre as mãos. Mais do que deveria. Lucas percebeu que havia tocado numa ferida sensível e mudou de assunto delicadamente. Bem, seus cisnes são perfeitos. Deve ter muita paciência para fazer dobras tão precisas. Paciência eu tenho de sobra, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. O jantar transcorreu numa conversa leve, cuidadosa. Lucas contou sobre sua empresa de eventos, as dificuldades de tocar um negócio próprio, as histórias engraçadas de casamentos mal planejados. Helena ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes, rindo nos momentos certos. Mas ela revelou muito pouco sobre si mesma. Trabalho, coisas administrativas, nada muito emocionante. Família, é complicado. Hobbies. Além do origami, gosto de ler. Lucas percebeu que cada resposta era uma porta se fechando gentilmente, mas não insistiu. Helena já havia se aberto mais naquela noite do que provavelmente fazia há meses. Quando a chuva finalmente diminuiu para uma garoa fina, ela olhou para o relógio e se sobressaltou. Meu Deus, são quase 10 horas. Eu preciso ir. Claro, posso pedir um táxi para você? Não precisa, Helena hesitou. Na verdade, seria muito gentil da sua parte. Enquanto esperavam o carro chegar, ficaram parados na entrada do restaurante. Helena havia secado o cabelo e recuperado parte de sua elegância natural. Mas Lucas ainda conseguia ver a vulnerabilidade em seus olhos. Lucas,
Ela disse quando as luzes do táxi apareceram na esquina. Obrigada. Por tudo. Você não tinha obrigação de... Helena, ele a interrompeu gentilmente. Você voltará amanhã? Ela sorriu, o mesmo sorriso tímido de antes, mas agora com um brilho diferente. Volto, mesma mesa, mesmo horário. Então, até amanhã. Quando o táxi desapareceu na rua, Lucas ficou parado na calçada, sentindo ainda o perfume floral que ela deixara no ar. Na mesa 17, Carlos terminava de limpar os pratos, mas Lucas sabia que não encontraria um cisne de papel desta vez. Helena não havia ficado nervosa durante o jantar. Pelo contrário, pela primeira vez em meses, ela parecera em paz. Talvez a esperança que ela escondia nos origamis tivesse finalmente encontrado um destinatário. O domingo amanheceu com um sol tímido que filtrava através das nuvens esparsas, criando manchas douradas no asfalto ainda úmido da chuva da noite anterior. Lucas decidiu quebrar sua rotina. Em vez de passar a manhã reorganizando propostas comerciais, sairia para caminhar no Parque das Águas. Precisava de ar fresco para processar a conversa da véspera com Helena. Havia algo nela que o intrigava além da beleza discreta ou da elegância natural. Era a maneira como escolhia as palavras, sempre medindo o que revelar e o que esconder. Como se cada informação pessoal fosse um tesouro guardado a 7 chaves, liberado apenas sob extrema necessidade. O parque estava movimentado para um domingo de manhã. Famílias espalhadas pelos gramados, casais caminhando de mãos dadas, crianças correndo entre as árvores centenárias que davam sombra generosa aos visitantes. Lucas escolheu uma trilha menos movimentada, que serpenteava ao redor do lago artificial, onde patos e gansos competiam pela atenção dos visitantes que traziam pão. Foi quando a viu. Helena estava sentada num banco de madeira voltado para o lago, mas não estava sozinha. Uma menina pequena, de cabelos castanhos cacheados, presos em 2 Marias Chiquinhas, corria na sua direção, carregando um pato de borracha amarelo brilhante. "Mamãe, olha! O pato do parque é igualzinho ao meu!" A voz cristalina da criança ecoou pelo ar matinal. Lucas parou abruptamente atrás de uma árvore, tentando processar o que acabara de ver e ouvir. Helena era mãe. Isso explicava tantas coisas. Os jantares solitários, a pressa em ir embora, a melancolia constante nos olhos. "É igual mesmo, Sofia," Helena respondeu, e sua voz carregava uma ternura que Lucas jamais havia escutado. "Mas cuidado para não cair na água, amor, Sofia." A menina se chamava Sofia e devia ter uns 5 anos. Usava um vestidinho rosa com sapatos combinando, e seus olhos, que Lucas conseguiu ver quando ela se virou, eram idênticos aos da mãe. A mesma cor, a mesma forma amendoada, mas infinitamente mais brilhantes. Helena vestia roupas casuais, uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, mas mesmo assim mantinha aquela postura elegante que a distinguia. Observava cada movimento da filha com atenção absoluta, como se não houvesse nada mais importante no mundo. Lucas ficou dividido entre se aproximar e manter distância. Não queria invadir um momento íntimo entre mãe e filha, mas ao mesmo tempo sentia uma curiosidade quase física sobre essa faceta desconhecida de Helena. A decisão foi tomada por Sofia, que deixou o pato de borracha cair próximo aos pés de Lucas. Quando se abaixou para pegar o brinquedo, a menina olhou diretamente para ele com a franqueza típica das crianças. "Oi, você conhece a minha mamãe?" perguntou sem rodeios, apontando para Helena. "Sofia, venha cá." Helena chamou, ainda sem ver Lucas. "Não incomode as pessoas." "Ela não está incomodando," Lucas disse, saindo de trás da árvore. "Oi, Helena." O rosto de Helena passou por uma sequência rápida de expressões. Surpresa, constrangimento, algo que parecia quase pânico, e finalmente uma aceitação resignada. "Lucas, que coincidência."
Mamãe, quem é ele? Sofia perguntou, olhando de um para o outro com curiosidade infantil. É, um amigo, querida. Lucas, esta é minha filha, Sofia. Muito prazer, Sofia. Lucas se abaixou para ficar na altura da menina. Que pato bonito você tem aí. É o Pepe. Ele vai comigo em todo lugar. Sofia abraçou o brinquedo com carinho. Você tem filhos? Sofia. Helena se levantou rapidamente. Que pergunta é essa? Não, não tenho, Lucas respondeu, sorrindo para a espontaneidade da criança. Mas gosto muito de crianças. Quer sentar com a gente? A mamãe trouxe sanduíches. Sofia ofereceu generosamente. Lucas olhou para Helena, procurando sinais de como deveria responder. Ela parecia travando uma batalha interna, claramente desconfortável com a situação, mas tentando não demonstrar na frente da filha. Se não for incômodo, ele disse, deixando a decisão nas mãos dela. Claro que não, Helena respondeu, mas Lucas percebeu a tensão em sua voz. Sente-se. Sofia imediatamente se posicionou entre os dois adultos, tagarelando sobre os patos do lago, sobre como havia acordado cedo para vir ao parque, sobre como a escola seria legal quando começasse na semana seguinte. Você vai para a escola? Lucas perguntou genuinamente interessado. Vou aprender a ler palavras grandes como a mamãe. Ela lê livros enormes. Sofia gesticulou com as mãos para demonstrar o tamanho dos livros. Sofia adora histórias, Helena explicou, e Lucas notou como ela relaxava quando falava da filha. Já decorou metade dos contos de fada. Qual é o seu favorito? Lucas perguntou para Sofia. A Bela e a Fera, porque ela ensina que o que importa é o coração das pessoas, não como elas parecem por fora. A resposta da menina atingiu Lucas de forma inesperada. Olhou para Helena e viu que ela estava observando a filha com uma expressão de orgulho misturado com melancolia. É uma lição muito importante, ele concordou. Enquanto Sofia brincava com o pato na margem do lago, sob o olhar atento de Helena, Lucas tentou juntar as peças do quebra-cabeça. Helena era mãe solteira. Não havia menção a um pai, e ela não usava aliança de casamento. Isso explicava os jantares sozinha no restaurante, a necessidade de ter um momento só para ela depois de um dia inteiro cuidando de uma criança. Ela é linda, ele comentou baixinho, para que Sofia não ouvisse. É toda a minha vida, Helena respondeu, e havia uma intensidade em sua voz que fez Lucas entender que aquilo não era apenas uma frase feita. Tudo o que faço é pensando nela. E o pai? A pergunta saiu antes que Lucas pudesse se censurar. Helena ficou rígida imediatamente. Ele não faz parte da nossa vida. Desculpe, eu não deveria ter perguntado. Ele nunca quis saber dela. Helena continuou, como se precisasse explicar. Quando descobri que estava grávida, ele deixou bem claro que não estava interessado em responsabilidades. Disse que eu deveria resolver a situação sozinha. A amargura na voz dela era palpável. Lucas sentiu uma raiva inesperada daquele homem desconhecido que havia abandonado Helena e Sofia. Mas eu daria minha vida por minha filha, Helena acrescentou, e agora sua voz estava firme novamente. Não preciso de ninguém para criar uma criança feliz e segura. Ela parece muito feliz, Lucas observou, vendo Sofia fazer uma dança improvisada para os patos. Tento fazer o meu melhor. Às vezes é difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas... Helena deu de ombros. A gente se vira. Por isso você janta sozinha no restaurante? Helena o olhou surpresa. Como assim? É o seu momento, não é? Depois de um dia inteiro cuidando dela, trabalhando, resolvendo tudo sozinha... Aquela hora no restaurante é quando você pode simplesmente ser Helena, não a mãe da Sofia. Os olhos de Helena se encheram d'água. Você entende? Entendo que todo mundo precisa de um refúgio, e entendo que ser mãe solteira deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Mamãe, por que você está chorando? Sofia apareceu correndo com o vestidinho salpicado de gotinhas d'água. Não estou chorando, amor, é só o vento. Helena rapidamente enxugou os olhos.
Que tal comermos os sanduíches? O resto da manhã transcorreu de forma surpreendentemente natural. Sofia adotou Lucas como se o conhecesse há anos, contando histórias da escola, mostrando como conseguia fazer bolhas de sabão com as mãos molhadas, pedindo para ele empurrá-la no balanço quando encontraram o playground. Helena observava tudo com uma expressão que Lucas não conseguia decifrar completamente. Havia gratidão ali. Era óbvio que Sofia não tinha muitas figuras masculinas na vida, mas também uma vigilância cautelosa, como se ela estivesse constantemente avaliando se Lucas representava algum tipo de ameaça. Lucas, você pode vir jantar lá em casa? Sofia perguntou quando estavam se preparando para ir embora. Sofia, o Lucas deve ter outros compromissos. Helena interferiu rapidamente. Na verdade, eu adoraria, Lucas respondeu, olhando diretamente para Helena. Se vocês quiserem companhia, claro. Por favor, mamãe, faz muito tempo que a gente não tem visita. Helena ficou claramente dividida. Lucas podia ver o conflito em seus olhos. O desejo de dar à filha a companhia que ela pedia versus o instinto de proteger a privacidade que construíra com tanto cuidado. Talvez outro dia, ela disse finalmente. Hoje, a mamãe tem algumas coisas para fazer em casa. Sofia fez beicinho, mas não insistiu. Lucas admirou a forma como Helena conseguia ser firme sem ser dura, estabelecendo limites de forma gentil, mas clara. Então, nos vemos no restaurante amanhã? Ele perguntou enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Você vai estar lá? Sofia perguntou animada. Se sua mãe não se importar. Helena olhou para a filha, depois para Lucas. Acho que seria legal ter companhia. Quando se despediram no estacionamento, Sofia acenou energicamente pela janela traseira do carro até que sumiu na curva. Lucas ficou parado no parque, ainda processando tudo o que havia descoberto. Helena não era apenas uma mulher elegante e misteriosa que jantava sozinha. Era uma mãe dedicada, criando uma filha brilhante e feliz sem ajuda de ninguém. Era alguém que fazia sacrifícios diários, que encontrava força onde muitos encontrariam desespero, que transformava amor em proteção e proteção em coragem. E pela primeira vez, Lucas entendeu completamente por que ela escrevia esperança nos cisnes de origami. Não era esperança de mudança ou de fuga, era esperança de que conseguiria continuar sendo forte o suficiente para a pessoa mais importante da sua vida. A segunda-feira chegou carregada de uma energia diferente para Lucas. Depois do encontro no parque, Helena havia se tornado muito mais real, muito mais complexa. Não era mais a mulher misteriosa da mesa 17. Era Helena, mãe da Sofia, alguém que carregava responsabilidades enormes nos ombros delicados. Lucas chegou ao escritório mais cedo que o habitual, mas não conseguia se concentrar nos contratos espalhados sobre a mesa. Suas mãos tamborilavam nervosamente enquanto repassava mentalmente cada detalhe do domingo. A forma como Sofia havia se iluminado quando ele ofereceu para empurrá-la no balanço. O jeito protetor como Helena observava cada interação. A vulnerabilidade que ela permitiu que ele visse quando falou sobre criar a filha sozinha. O telefone tocou, interrompendo seus devaneios. Era Marcelo, seu sócio minoritário e amigo desde a faculdade. Lucas, cara, preciso te ver urgente. Estou subindo. Marcelo apareceu 5 minutos depois, com aquela expressão séria que geralmente antecedia más notícias sobre fornecedores ou clientes inadimplentes. Mas havia algo diferente desta vez. Uma curiosidade quase maliciosa nos olhos. Senta aí. Preciso te contar uma coisa, Marcelo disse, fechando a porta atrás de si. Se é sobre o casamento dos Ferreira, eu já resolvi a questão do... Não é sobre trabalho. Marcelo se jogou na poltrona em frente à mesa de Lucas. É sobre a mulher com quem você estava no parque ontem. Lucas sentiu o sangue gelar.
como você. Minha cunhada mora no prédio em frente ao parque. Ela te viu conversando com uma morena e uma criança. Ficou curiosa e tirou uma foto. Marcelo pegou o celular e mostrou a tela para Lucas. Era uma foto tirada de longe, mas era possível identificar claramente Lucas, Helena e Sofia sentados no banco próximo ao lago. Helena estava sorrindo para a filha, e Lucas olhava para as duas com uma expressão de ternura que o próprio Lucas não sabia que havia demonstrado. Quem é ela? Marcelo perguntou. Uma amiga. Por que a curiosidade toda? Marcelo riu, mas era um riso estranho, sem humor. Lucas, você não faz ideia de quem é essa amiga. Faz. Do que você está falando? Helena Cavalcante, herdeira da rede de hotéis Cavalcante, uma das mulheres mais ricas do país. Marcelo pausou para deixar a informação afundar. E, pelo visto, mãe solteira de uma menina pequena. Lucas sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Você tem certeza? Tenho. Minha cunhada é jornalista de economia, conhece todo mundo do meio empresarial. Helena Cavalcante desapareceu da mídia há uns 5 anos, mais ou menos na época que a filha nasceu. Virou uma espécie de lenda urbana, a herdeira que sumiu. Mas ela... Lucas tentou organizar os pensamentos. Ela disse que trabalha com coisas administrativas. Tecnicamente, ela não mentiu. A família Cavalcante tem participação em dezenas de empresas, hotéis, resorts, até algumas construtoras. Helena era considerada a sucessora natural do pai, até que simplesmente desapareceu da vida pública. Lucas se recostou na cadeira, tentando processar a informação. Helena rica, muito rica. Isso explicava a elegância natural, as roupas caras, a postura impecável. Mas também levantava 1000 questões novas. Por que ela estaria jantando sozinha num restaurante de bairro? Murmurou mais para si mesmo. Essa é a pergunta de $1 milhão, Marcelo concordou. Uma mulher com a fortuna dela poderia jantar no melhor restaurante da cidade todos os dias. Marcelo, você não pode espalhar isso por aí. Calma, cara, eu não vou falar nada, mas você precisa saber no que está se metendo. Marcelo se inclinou para frente. A família Cavalcante não é brincadeira. O pai dela, Roberto Cavalcante, é conhecido por ser extremamente protetor com a vida privada da família. Se ele descobrir que alguém está se aproximando da filha... Eu não estou me aproximando de ninguém, nós apenas conversamos. Lucas, eu te conheço desde a faculdade. Você nunca olhou para uma mulher do jeito que estava olhando para ela nessa foto. Marcelo apontou para o celular. Você está interessado nela. E considerando quem ela é, isso pode ser complicado. Depois que Marcelo saiu, Lucas ficou sozinho no escritório, com a cabeça fervilhando. Helena era a herdeira de uma fortuna. Isso mudava tudo. Mudava a forma como ele a via. Mudava o que havia sentido quando a viu cuidando da Sofia com tanto carinho? Não. O que ele sentira no parque era real. A vulnerabilidade de Helena quando falou sobre criar a filha sozinha, a dedicação óbvia que tinha com Sofia, a forma como seus olhos se iluminavam quando ria, nada disso era encenação. Mas por que ela escondia quem realmente era? A resposta veio gradualmente, conforme Lucas repassava tudo o que sabia sobre Helena. Ela havia desaparecido da vida pública na época que Sofia nasceu. O pai da criança não fazia parte da vida delas. Helena valorizava acima de tudo a privacidade e a normalidade. Ela estava protegendo a filha. Lucas chegou ao Sofia naquela noite com uma mistura de nervosismo e determinação. Precisava confrontar Helena sobre o que descobrira, mas não queria assustá-la ou fazer com que ela se afastasse. Helena já estava na mesa 17 quando ele chegou, vestindo um blazer azul marinho sobre uma blusa branca. Parecia mais tensa que o habitual, olhando frequentemente para a porta como se esperasse alguém. Oi, Lucas disse, aproximando-se da mesa. Lucas, ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Como foi seu dia? Interessante.
Ele se sentou na cadeira vaga. Descobri algumas coisas inesperadas. Helena ficou imediatamente alerta. Que tipo de coisas? Lucas respirou fundo. Não havia forma delicada de abordar o assunto. Helena Cavalcante. Hotéis Cavalcante. O rosto de Helena empalideceu instantaneamente. Ela fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças para o que estava por vir. Como você descobriu? Um amigo me viu com você e Sofia no parque. Reconheceu você. E agora? Helena perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Vai vender a história para algum jornal? Herdeira milionária esconde filha em bairro classe média? A dor na voz dela cortou o coração de Lucas. Helena, você realmente acha que eu faria algo assim? Eu não sei. Ela levantou a voz pela primeira vez, depois olhou ao redor e baixou novamente. Eu não sei o que você quer de mim, Lucas. Por que um homem como você se interessaria por uma mulher complicada como eu? Um homem como eu? Lucas repetiu confuso. Normal, honesto, que trabalha pelo que tem. Helena suspirou profundamente. Você não entende como é carregar um sobrenome como o meu. As pessoas olham para você e veem apenas números numa conta bancária. E você acha que é isso que eu vejo? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Não sei o que você vê. Eu vejo uma mulher que cria uma filha sozinha com amor e dedicação. Vejo alguém que encontra paz fazendo origami quando está nervosa. Vejo uma mãe que se sacrifica todos os dias para dar uma vida normal à filha. Lucas se inclinou para a frente. Seu dinheiro não muda nada disso, Helena. Muda tudo, Helena replicou. Você não entende as pressões, as expectativas, os perigos. Perigos. Helena hesitou, como se houvesse dito mais do que pretendia. Pessoas que querem se aproximar por interesse. Pessoas que poderiam usar Sofia para chegar até mim. Por isso eu me afastei de tudo. É por isso que você janta aqui? Num lugar onde ninguém sabe quem você é? Aqui eu posso ser apenas Helena. Não a herdeira dos Cavalcante. Não a filha rebelde que engravidou solteira e causou escândalo na família. Apenas Helena. Lucas sentiu uma onda de compreensão. E você tem medo que agora que eu sei a verdade, isso vai mudar? Não vai? Ela perguntou, e havia uma vulnerabilidade infantil em sua voz. Helena, você quer saber o que mudou para mim? Lucas esperou ela assentir antes de continuar. Agora, eu entendo por que você é tão cautelosa, por que protege tanto sua privacidade, por que quer uma vida normal para Sofia. Ele estendeu a mão sobre a mesa e, após um momento de hesitação, ela a aceitou. Eu escondo minha vida real para que ela possa ter uma infância normal. Sua família sabe sobre Sofia. Sabem que ela existe. Não sabem onde moramos ou como vivemos. Prefiro assim. Helena apertou a mão dele. Meus pais queriam que eu voltasse para casa depois que ela nasceu. Disseram que arranjariam uma história, um casamento de conveniência, qualquer coisa para preservar as aparências. Mas você recusou. Eu queria que minha filha crescesse sabendo que é amada pelo que é, não como uma peça num jogo político empresarial. Helena sorriu tristemente. Por isso escolhi criar ela longe de tudo isso. E funcionou. Sofia é uma criança feliz, espontânea, confiante. É a coisa mais importante da minha vida. Lucas ficou olhando para ela por um momento, vendo não a herdeira milionária, mas a mulher corajosa que havia escolhido o amor em detrimento da convenção social. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz, vivendo assim, escondida? Helena demorou para responder. Sou grata, sou realizada como mãe, mas feliz? Ela suspirou. Às vezes me sinto muito sozinha. E se você não precisasse se sentir sozinha? O que você quer dizer? Quero dizer que não é sua fortuna que me interessa, Helena. É você.
A mulher que conheci no parque, que ri das brincadeiras da filha, que deixa cisnes de origami em mesas de restaurante. Essa é a Helena que me fez sair correndo na chuva. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Você não entende o que está dizendo. Se ficarmos próximos, se as pessoas descobrirem, sua vida também vai virar um inferno de especulações e interesse da mídia. Deixe eu me preocupar com isso. E se minha família descobrir, se tentarem interferir? Então, enfrentaremos isso juntos. Helena o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando ler sua alma. Por que você faria isso? Por que se arriscaria? Lucas sorriu, sentindo uma certeza profunda. Porque ontem, vendo você com Sofia, eu vi o que realmente importa. Não é dinheiro, não é status, é conexão verdadeira, é encontrar pessoas que fazem você querer ser uma versão melhor de si mesmo. E eu faço isso? Faz. Você me faz querer ser o tipo de homem que merece estar na vida de vocês duas. Helena chorou silenciosamente por alguns minutos, e Lucas apenas segurou sua mão, esperando. Quando ela finalmente falou, sua voz estava mais forte. Não é sua fortuna que eu quero, Helena. É você. 3 semanas se passaram desde a revelação no restaurante, e uma nova rotina havia se estabelecido naturalmente. Lucas não jantava mais sozinho na mesa do canto. Agora se juntava a Helena na mesa 17. E frequentemente Sofia também estava lá, desenhando em seu caderno de colorir enquanto os adultos conversavam. A mudança havia sido gradual, quase imperceptível. Primeiro, Lucas começou a chegar alguns minutos mais cedo para ajudar Helena a escolher pratos que Sofia gostasse. Depois, passou a trazer pequenos presentes para a menina, um livro de histórias, um quebra-cabeças, giz de cera novo. Sofia havia aceitado sua presença com a naturalidade típica das crianças e logo passou a perguntar onde estava o tio Lucas nos raros dias em que ele não aparecia. Tio Lucas, você sabe fazer origami? Sofia perguntou numa quinta-feira chuvosa, enquanto Helena tentava ensinar-lhe a dobrar um sapo de papel. Não muito bem, Lucas admitiu, observando as mãos hábeis de Helena transformarem um guardanapo comum numa obra de arte em miniatura. Sua mãe é muito mais talentosa que eu. A mamãe faz os bichinhos mais bonitos do mundo inteiro, Sofia declarou com a convicção absoluta de uma criança de 5 anos. Ontem ela fez um elefante só para mim. Helena corou levemente, como sempre fazia quando recebia elogios sobre suas habilidades artísticas. Sofia exagera. São apenas dobraduras simples. Simples. Lucas riu, pegando um dos cisnes que Helena havia deixado sobre a mesa. Isso aqui é perfeito. Cada dobra no lugar exato. Você guardou? Helena perguntou, surpresa, ao reconhecer um dos origamis que fizera semanas antes. Guardo todos, Lucas confessou, sentindo o rosto esquentar. Tenho uma coleção na minha mesa do escritório. Sofia bateu palmas, animada. Que nem eu. Eu tenho todos os bichinhos que a mamãe fez para mim numa caixa especial. Sofia tem razão, Helena disse, sorrindo. Ela cataloga cada origami por data e tipo de animal. É muito organizada para a idade. Puxou a mãe, Lucas observou, notando como Helena sempre mantinha tudo ao seu redor perfeitamente arrumado. A mamãe disse que você tem uma empresa, Sofia disse, mudando de assunto com a agilidade mental das crianças. O que sua empresa faz? Organizo festas e casamentos. Cuido para que tudo saia perfeito no dia mais importante das pessoas. Como os príncipes e princesas dos filmes. Exatamente como nos filmes. Sofia ficou impressionada. Um dia eu quero casar que nem uma princesa, com vestido grande e flores em tudo. Helena e Lucas trocaram um olhar divertido por cima da cabeça da menina. Ainda faltam alguns anos para você se preocupar com isso, amor, Helena disse, alisando os cabelos da filha. Mas quando eu crescer, o tio Lucas pode fazer meu casamento? A pergunta pegou ambos desprevenidos. Lucas sentiu uma emoção estranha ao imaginar Sofia crescida,
caminhando pelo altar, enquanto ele e Helena, ele não completou o pensamento. Claro, princesa. Ele respondeu, sua voz um pouco rouca. Seria uma honra. Helena o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Gratidão, ternura e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Depois que Sofia adormeceu no banco estofado do restaurante, algo que Carlos permitia com paciência infinita, Helena e Lucas ficaram conversando em voz baixa, enquanto ela cobria a filha com seu casaco. Ela está se apegando muito a você, Helena disse, observando o rosto sereno de Sofia. E isso te preocupa? Sim e não. Helena suspirou. Ela nunca teve uma figura paterna na vida. É normal que se apegue ao primeiro homem que demonstra carinho genuíno por ela. Mas você tem medo que eu vá embora e a machuque. Tenho. Helena o encarou diretamente. Sofia já passou por abandono uma vez. Não sei se aguentaria passar novamente. Lucas estendeu a mão e tocou o rosto de Helena suavemente. Eu não vou a lugar nenhum, Helena, não a menos que você me peça para ir. Como você pode ter tanta certeza? Porque vocês duas se tornaram a parte mais importante dos meus dias. Lucas pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em que vou conversar com Sofia hoje. Quando estou no escritório, me pego imaginando qual origami você vai fazer durante o almoço. E quando chego aqui, ele gesticulou para o restaurante ao redor. Me sinto em casa. Helena ficou em silêncio por um momento, claramente emocionada. Você trouxe de volta as risadas para a nossa mesa, ela disse finalmente. Há muito tempo que Sofia não demonstrava tanta alegria na hora do jantar. E você? Também trouxe risadas de volta? Helena sorriu, um daqueles sorrisos raros e luminosos que transformavam seu rosto inteiro. Sim, trouxe. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando Sofia dormir. Carlos se aproximou discretamente para perguntar se precisavam de algo, mas acenou positivamente quando Lucas sinalizou que estava tudo bem. Lucas, Helena disse de repente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou, nunca teve filhos? Lucas pensou na resposta. Nunca encontrei a pessoa certa, eu acho. Ou talvez nunca tenha permitido que alguém chegasse perto o suficiente. Por quê? Medo, talvez. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente. Foi traumático ver duas pessoas que supostamente se amavam, se destruindo mutuamente, me fez questionar se o amor duradouro realmente existe. E agora? Ainda questiona? Lucas olhou para Sofia, depois para Helena. Não mais. Vendo vocês duas, vendo o amor incondicional que você tem por ela, vendo como ela confia em você completamente, isso me fez acreditar que o amor verdadeiro não só existe como vale qualquer risco, mesmo sabendo das complicações que vêm comigo. A família, o dinheiro, a exposição. Helena, você quer saber qual foi o momento que eu soube que estava apaixonado por você? Ela assentiu, claramente nervosa. Foi no parque, quando Sofia caiu e ralou o joelho. Você não se desesperou, não gritou, não entrou em pânico. Simplesmente pegou ela no colo, limpou o machucado, inventou uma história sobre como cicatrizes são medalhas de coragem, e em 2 minutos ela estava rindo de novo. Lucas sorriu com a lembrança. Foi nesse momento que eu entendi que você não é apenas uma mulher bonita e misteriosa. Você é alguém que transforma dor em cura, medo em coragem, lágrimas em risadas. E eu quero passar o resto da minha vida aprendendo como fazer isso também. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Lucas, eu te amo, Helena. Amo você e amo Sofia. Não como um pacote, mas como indivíduos únicos que se tornaram essenciais para a minha felicidade. Eu também te amo, ela sussurrou. E foram as palavras mais bonitas que Lucas já havia escutado.
Eles se beijaram por cima da mesa, um beijo doce e cheio de promessas, enquanto Sofia dormia tranquilamente ao lado, inconsciente de que sua pequena família havia acabado de se completar. Quando se separaram, Helena estava sorrindo através das lágrimas. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou. Agora, Lucas disse beijando sua mão. Vamos para casa, os três juntos. Os três juntos, Helena repetiu. E Lucas soube que nunca mais jantaria sozinho. A segunda-feira amanheceu com uma sensação diferente para Helena. Pela primeira vez em anos, acordou sem o peso familiar da solidão nos ombros. Lucas havia passado o domingo com elas no apartamento, ajudando Sofia a montar um quebra-cabeças de 1000 peças, cozinhando juntos, criando memórias que ela guardaria para sempre. Sofia havia insistido para Lucas ficar para o café da manhã, e vê-los dois rindo enquanto faziam panquecas em formato de animais havia enchido o coração de Helena de uma esperança que ela pensara ter perdido para sempre. Agora, enquanto arrumava Sofia para a escola, Helena cantarolava baixinho, outro hábito que havia retornado desde que Lucas entrara em suas vidas. Mamãe, o tio Lucas vem jantar com a gente hoje? Sofia perguntou, ajeitando a mochila cor-de-rosa nos ombros pequenos. Vem, amor. Ele disse que vai nos encontrar no restaurante às 7. Eba, vou desenhar um presente para ele na escola. Helena sorriu, beijando a testa da filha antes de entregá-la para a professora. Momentos como esses reforçavam sua certeza de que havia tomado a decisão certa ao se abrir para Lucas. O escritório da Cavalcante Holdings ficava no centro financeiro da cidade, num arranha-céu espelhado que Helena evitava visitar há quase 2 anos. Mas hoje precisava resolver algumas questões sobre os investimentos que mantinha em nome de Sofia. Então, não teve escolha. O elevador executivo a levou direto ao 42º andar, onde sua antiga sala ainda a esperava, intocada, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Helena suspirou, empurrando a porta de vidro fosco. Helena! A voz surpresa a fez virar-se. Não acredito que você voltou. Roberto Mendes havia sido sócio de confiança de seu pai por mais de 20 anos. Um homem de 50 e poucos anos, sempre impecavelmente vestido, com um sorriso que Helena nunca havia conseguido decifrar se era genuíno ou calculado. Oi, Roberto. Vim apenas resolver algumas pendências financeiras. Claro, claro. Roberto fechou a porta atrás de si e Helena sentiu um desconforto imediato. Você está linda, como sempre. A maternidade te favoreceu. Obrigada. Helena manteve o tom formal, dirigindo-se para a mesa onde os documentos a esperavam. Sabe, Helena, seu pai tem falado muito sobre você ultimamente. Ele sente sua falta nos negócios. Tenho certeza de que a empresa está indo muito bem sem mim. Está, mas poderia ir melhor. Muito melhor. Roberto se aproximou e Helena notou um brilho estranho em seus olhos. Aliás, tenho algumas informações interessantes sobre sua nova vida. Helena parou de folhear os documentos. Como assim? Você tem sido vista com um certo empresário. Lucas Almeida, dono de uma pequena empresa de eventos. Roberto pegou uma pasta do armário e a abriu sobre a mesa. Curioso como uma Cavalcante escolheria alguém tão modesto. O sangue de Helena gelou quando viu as fotografias espalhadas pela mesa. Lucas empurrando Sofia no balanço. Os três jantando no restaurante. Ela e Lucas de mãos dadas caminhando pelo parque. Como você conseguiu essas fotos? Helena, querida, você sempre foi ingênua. Achou mesmo que poderia desaparecer completamente? Que sua família não manteria um olho em você e na neta? Roberto sorriu, e dessa vez, Helena teve certeza de que não havia nada de genuíno ali. Seu pai sempre soube onde você estava. Ele mandou me espionar? Ele mandou protegê-la.
Mas agora que você está se envolvendo com estranhos, expondo Sofia a riscos desnecessários, Roberto juntou as fotos numa pilha organizada. Bem, isso muda as coisas. O que riscos? Lucas é uma pessoa decente, trabalhadora. Lucas é um homem desesperado financeiramente, Helena. Sua empresa está à beira da falência. Dívidas acumuladas, clientes inadimplentes, crédito cortado pelos bancos. Roberto abriu outra pasta. Muito conveniente ele se interessar exatamente pela herdeira dos Cavalcanti, não acha? Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é verdade. Os números não mentem, querida. E olha só que interessante. Desde que ele começou a se aproximar de você, misteriosamente, sua situação financeira deu uma melhorada. Alguns contratos novos apareceram, pagamentos atrasados foram quitados. Roberto se recostou na cadeira, quase como se alguém estivesse ajudando nos bastidores. Eu nunca... Helena tentou organizar os pensamentos. Eu não ajudei Lucas financeiramente. Não diretamente. Mas você subestima a influência do nome Cavalcanti. Uma palavra sussurrada no ouvido certo, uma recomendação discreta. Roberto deu de ombros. As pessoas fazem favores esperando retribuição futura. Helena se levantou abruptamente, sentindo náusea. Você está insinuando que Lucas se aproximou de mim por interesse? Estou apresentando fatos, Helena. O que você faz com eles é escolha sua. Não acredito em você. Então investigue por conta própria. Roberto empurrou uma pasta na direção dela. Aqui estão todas as informações sobre a situação financeira dele. Contratos, dívidas, histórico bancário, tudo obtido de forma perfeitamente legal. Claro. Helena pegou a pasta com mãos trêmulas. Por que você está me mostrando isso? Porque me preocupo com você, e principalmente com Sofia. Roberto se levantou, alisando o terno. Aquela criança merece crescer numa família estável, com segurança financeira garantida, não com um aventureiro que pode desaparecer na primeira dificuldade. Sofia está perfeitamente segura comigo. Está. E quando esse Lucas descobrir que você cortou laços com a família, quando perceber que seu acesso à fortuna Cavalcanti é limitado, quando souber que você escolheu viver como classe média... Roberto balançou a cabeça. Homens assim desaparecem rapidamente quando o dinheiro acaba, Helena. Chega! Helena explodiu. Não vou ouvir mais isso. Então não ouça, mas pense na Sofia. Ela já se apegou a ele, não foi? E quando ele for embora... Porque vai, Helena, acredite em mim. Quem vai consolar uma criança de 5 anos que perdeu mais uma figura paterna? As palavras de Roberto atingiram exatamente onde ele sabia que doeria mais. Helena havia passado noites acordada, preocupada com exatamente essa possibilidade. O que você quer de mim, Roberto? Quero que você volte para casa, para a família, para o lugar onde Sofia pode crescer, com toda a segurança e proteção que merece. Roberto pegou as fotos da mesa. E quero que se afaste desse homem antes que ele cause mais danos. E se eu me recusar? Então essas fotos podem acabar nas mãos erradas. Jornalistas, por exemplo. Herdeira milionária esconde filha enquanto namora empresário falido. Você imagina o que isso faria com a vida que construiu para Sofia? Helena percebeu que estava sendo chantageada, mas se sentia encurralada. Você não faria isso. Eu faria qualquer coisa para proteger os interesses da família Cavalcanti e, por extensão, para proteger você e Sofia. Roberto abriu a porta. Pense bem, Helena. Você tem 48 horas para tomar a decisão certa. Quando ficou sozinha no escritório, Helena desabou na cadeira, tremendo. Abriu a pasta que Roberto havia lhe dado e começou a folhear os documentos. Contratos cancelados, dívidas em atraso, pedidos de empréstimo negados, tudo carimbado com datas anteriores ao dia em que conhecera Lucas. Ele realmente estava em dificuldades financeiras quando se aproximou dela.
Mas isso significava que seus sentimentos não eram genuínos, que tudo havia sido calculado desde o primeiro momento. Helena lembrou-se da noite da chuva, quando Lucas saíra correndo para ajudá-la. Da forma como ele brincava com Sofia, da paciência infinita com as perguntas da menina, do jeito como a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Podia ser tudo mentira? Não, ela sussurrou para o escritório vazio. Não pode ser. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e Helena sabia que cresceria até que encontrasse uma forma de descobrir a verdade. Pela primeira vez em semanas, a perspectiva de jantar no restaurante não a animava. Como olharia para Lucas, sabendo o que sabia? Como agiria normalmente quando cada palavra dele poderia ser uma mentira calculada? Pior ainda, como protegeria Sofia de uma possível decepção sem destruir a felicidade que a menina havia encontrado? Helena guardou os documentos na bolsa e saiu do escritório, sentindo que a vida perfeita que estava construindo começava a desmoronar. Ela não sabia que Roberto estava observando pela janela, sorrindo satisfeito. 2 dias, ele murmurou para si mesmo. Em 2 dias, Helena estará de volta onde pertence. Helena dirigiu para casa em piloto automático, a mente fervilhando com dúvidas e medos. Precisava descobrir a verdade sobre Lucas, mesmo que isso significasse confrontá-lo diretamente. Eu não vou deixar que ninguém machuque vocês, ela sussurrou, repetindo as palavras que Lucas havia dito semanas antes. Agora precisava descobrir se ele realmente sentia isso, ou se estava mentindo desde o primeiro dia. A noite chegou carregada de tensão. Helena mal conseguira comer durante o dia e cada vez que olhava para Sofia brincando inocentemente em seu quarto, sentia o coração apertar. A pasta com os documentos sobre Lucas estava escondida em sua gaveta, mas pesava em seus pensamentos como uma pedra. Quando chegaram ao restaurante, Sofia correu na frente como sempre fazia, procurando Lucas com os olhos. Ele já estava lá, sentado na mesa 17, e seu rosto se iluminou quando viu as duas se aproximando. Tio Lucas! Sofia se jogou em seus braços. Olha o que eu desenhei para você na escola. Lucas pegou o desenho. Uma família de 3 pessoas de mãos dadas, com um sol amarelo brilhante no céu. E Helena viu a emoção genuína em seus olhos. Está lindo, princesa. Vou guardar no meu escritório num lugar bem especial. É a gente, Sofia explicou, apontando para as figuras. Você, eu e a mamãe. Somos uma família, né? Helena sentiu as lágrimas ameaçarem quando viu Lucas engolir em seco antes de responder. Somos sim, amor. Durante o jantar, Helena observou cada gesto de Lucas, cada palavra, cada expressão. Procurava sinais de falsidade, momentos em que a máscara pudesse escorregar. Mas tudo que via era o mesmo homem carinhoso e atencioso de sempre. Você está quieta hoje, Lucas comentou quando Sofia se distraiu colorindo o menu infantil. Aconteceu alguma coisa? Não, Helena mentiu, forçando um sorriso. Apenas um dia cansativo. Lucas a estudou por um momento, claramente sentindo que havia algo errado. Mas não insistiu. Depois que Sofia adormeceu no banco estofado, envolvida no casaco de Helena, eles ficaram conversando em voz baixa, como sempre faziam. Mas desta vez, Helena sentia como se estivesse observando tudo de fora, analisando cada palavra. Helena, Lucas disse de repente, preciso te contar uma coisa. O coração dela disparou. Seria a confissão que Roberto previa? O que é? É sobre minha empresa. As coisas andaram complicadas ultimamente. Lucas suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Tive alguns problemas financeiros sérios nos últimos meses. Helena sentiu o ar faltar em seus pulmões. Que tipo de problemas? Clientes que não pagaram, fornecedores que cortaram o crédito, algumas decisões ruins que tomei. Lucas olhou para as próprias mãos. Por um tempo achei que ia ter que fechar tudo. E agora? Helena mal conseguia falar.
Agora está melhorando. Consegui alguns contratos novos. Renegociei algumas dívidas. Lucas a olhou diretamente. Mas eu precisava te contar porque não quero segredos entre nós. Helena lutou contra o nó na garganta. Lucas estava contando sobre os problemas financeiros por vontade própria. Isso era sinal de honestidade ou de manipulação sutil? Por que você está me contando isso agora? Ela perguntou. Porque eu te amo, Helena, e quero que você saiba exatamente com quem está se envolvendo. Não sou rico. Não posso te oferecer o luxo ao qual você está acostumada. Lucas pegou a mão dela. Mas posso te oferecer honestidade, dedicação e todo o meu amor. As palavras de Roberto ecoaram na mente de Helena. Homens assim desaparecem quando o dinheiro acaba. Será que Lucas estava preparando o terreno para desaparecer? Ou realmente estava sendo honesto? Lucas, ela disse, retirando delicadamente a mão. Posso te fazer uma pergunta direta? Claro. Você sabia quem eu era antes de se aproximar de mim? Lucas franziu a testa, confuso. Como assim? Você sabia que eu era Helena Cavalcante? Sabia sobre o dinheiro da minha família? Helena, o que está acontecendo? Por que essas perguntas? Apenas responda, por favor. Lucas a estudou por um longo momento. Não, eu não sabia. Descobri quando meu sócio me contou, depois de nos ver no parque. Por quê? Helena queria acreditar nele, mas as evidências que Roberto havia apresentado criavam uma teia de dúvidas que ela não conseguia desfazer. Alguém me disse que seus problemas financeiros começaram a se resolver depois que você se aproximou de mim. Quem te disse isso? A voz de Lucas estava tensa agora. Isso importa? Importa sim. Lucas se inclinou para a frente, porque quem quer que tenha dito isso está mentindo ou tentando te manipular. Então é mentira que você conseguiu novos contratos nas últimas semanas? Não é mentira, mas... Lucas parou, passando as mãos pelo rosto. Helena, você acha mesmo que eu me aproximei de você por dinheiro? Eu não sei o que pensar. Olha para mim. Lucas disse, sua voz baixa, mas firme. Olha bem para mim e me diz se você acredita que tudo isso foi mentira. Helena o encarou, procurando sinais de falsidade, mas tudo que via eram os mesmos olhos que a olhavam com carinho, a mesma expressão sincera de sempre. Quem te contou essas coisas? Lucas insistiu. Roberto Mendes, sócio da minha família. E ele tinha provas? Documentos, contratos, datas. Helena suspirou. Tudo batia, Lucas. Helena, escuta o que eu vou te dizer com muita atenção. Lucas pegou as duas mãos dela e dessa vez ela não se afastou. Eu consegui novos contratos nas últimas semanas, isso é verdade, mas não por causa do seu sobrenome ou influência. Então como? Porque pela primeira vez em meses eu estava realmente motivado, porque ter vocês duas na minha vida me deu energia para lutar pelos meus sonhos novamente. Lucas apertou as mãos dela. Porque quando você tem algo pelo que vale a pena lutar, você luta mais forte. Lucas, eu sei como isso deve parecer. Sei que as datas coincidem de forma suspeita, mas Helena, se eu estivesse interessado no seu dinheiro, você acha que eu teria esperado 3 meses apenas observando você jantar? Você acha que eu teria sido honesto sobre meus problemas financeiros? Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu quero acreditar em você. Então acredite, porque não é sua fortuna que eu quero, Helena. É você e Sofia. É acordar de manhã sabendo que vou vê-las à noite. É ver Sofia rir quando conta uma piada ruim. É ver você relaxar pela primeira vez quando conseguimos fazer ela dormir no carro. Lucas secou uma lágrima do rosto dela. É isso que eu quero. Não dinheiro, não status, vocês. Mas Roberto disse... Roberto está tentando te afastar de mim. E você quer saber por quê? Lucas respirou fundo.
Porque ele sabe que enquanto você estiver feliz longe da família, não vai voltar para os negócios. E provavelmente há muito dinheiro em jogo com sua volta. Helena não havia pensado nisso. Roberto sempre fora ambicioso, sempre procurando maneiras de expandir sua influência dentro da empresa. Helena, olha para mim, Lucas disse suavemente. Você realmente acredita que eu fingiria carinho por Sofia? Que eu mentiria para uma criança de 5 anos? Helena pensou em todas as vezes que vira Lucas com Sofia. A paciência infinita quando ela fazia 1000 perguntas. O jeito como ele se ajoelhava para ficar na altura dela quando conversavam. A forma genuína como seus olhos se iluminavam quando Sofia o chamava de tio. Não, ela sussurrou, você não fingiria isso. E você acha que eu conseguiria fingir o que sinto por você? O jeito como meu coração acelera quando você sorri? Como eu me preocupo quando você está triste? Como eu quero proteger vocês duas de qualquer coisa que possa machucá-las? Helena chorou em silêncio, sentindo a confusão e o medo dos últimos dias se dissolvendo lentamente. Eu estava com tanto medo, ela confessou. Medo de que tudo fosse mentira. Medo de ter colocado Sofia em risco novamente. Helena, você quer que eu prove que meus sentimentos são verdadeiros? Como? Lucas se levantou e se ajoelhou ao lado da mesa, tirando um pequeno anel do bolso. Não era um anel caro ou extravagante, apenas uma aliança simples de ouro com um pequeno diamante. Helena Cavalcante, você quer se casar comigo? Helena ofegou, cobrindo a boca com as mãos. Eu comprei isso com o que sobrou do meu primeiro pagamento depois que as coisas melhoraram. Não porque você é rica, mas porque você é a mulher que eu amo. Lucas sorriu, mesmo com os olhos úmidos. Não é muito, mas é honesto, como tudo que sinto por você. Lucas. Casa comigo, Helena. Deixa eu ser pai da Sofia oficialmente. Deixa eu te amar pelo resto da vida, com todos os problemas e complicações que isso possa trazer. Helena olhou para Sofia dormindo tranquilamente, depois para Lucas, ajoelhado ao seu lado, esperando sua resposta com o coração aberto. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. Quando Lucas deslizou o anel em seu dedo, Helena soube que havia tomado a decisão certa. Não importava o que Roberto ou qualquer outro dissesse. Aquilo era amor verdadeiro, e ela não o deixaria escapar novamente. 6 meses depois da proposta de casamento, a vida havia se transformado de maneiras que Helena nunca imaginara possíveis. O pequeno apartamento que dividia com Sofia havia se tornado um lar de verdade, cheio de risos, conversas e a presença constante de Lucas, que agora passava mais noites ali do que em seu próprio apartamento. A mesa 17 do restaurante Sofia havia se tornado oficialmente a mesa da família, como Carlos carinhosamente a chamava. Nesta noite de sábado, havia algo especial no ar, uma sensação de completude que Helena saboreia como se fosse um vinho raro. Papai Lucas, Sofia disse, testando o título que havia começado a usar na semana anterior. Você pode me ajudar a cortar o bife? O coração de Lucas ainda se acelrava toda vez que ela o chamava assim. 6 meses atrás, ele mal sonhava que poderia ter uma família. E agora tinha uma filha que o escolhera como pai e uma noiva que o amava verdadeiramente. Claro, princesa! Lucas cortou pequenos pedaços do bife do jeito que Sofia gostava. Melhor assim? Perfeito! Sofia sorriu, mostrando o espaço onde havia perdido o primeiro dentinho na semana anterior. Mamãe, conta para o papai Lucas sobre o vestido. Helena riu, trocando um olhar cúmplice com Lucas. Sofia está animada porque finalmente escolhemos seu vestido para o casamento. É rosa com brilhinhos, Sofia declarou, batendo palminhas. E tem uma saia que roda quando eu giro. Mal posso esperar para ver, Lucas disse, e realmente sentia isso. O casamento seria simples.
Apenas família próxima e alguns amigos íntimos no jardim de uma pousada aconchegante nas montanhas. Nada parecido com os eventos grandiosos que ele costumava organizar, mas exatamente como Helena queria. E você, amor? Lucas pegou a mão de Helena, brincando com o anel de noivado que ela nunca tirava. Ainda está nervosa? Um pouco, Helena admitiu. Mas é um nervoso bom, como antes de uma aventura muito esperada. A verdade era que Helena havia encontrado uma paz que não sentia há anos. Depois da confrontação com Roberto, ela tomara algumas decisões importantes. Contratara um advogado para formalizar sua independência financeira da família, estabelecera um fundo fiduciário para Sofia que ninguém poderia tocar e comunicara claramente aos pais que qualquer tentativa de interferência em sua vida resultaria em corte completo de contato. Roberto havia tentado cumprir sua ameaça de vazar informações para a imprensa, mas Helena se antecipara, dando uma entrevista exclusiva para uma revista respeitável sobre sua escolha de criar a filha longe dos holofotes. A matéria havia sido bem recebida, pintando-a como uma mãe dedicada que priorizava o bem-estar da filha acima do status social. Lembram quando nos conhecemos? Lucas perguntou, observando o movimento familiar do restaurante ao redor deles. Lembro do senhor correndo na chuva. Sofia riu. A mamãe chegou toda molhada e você trouxe ela para dentro. Eu estava observando sua mãe há meses antes disso. Lucas confessou, sorrindo para Helena, sempre me perguntando que história ela guardava. E eu sempre sentia que alguém estava olhando, Helena respondeu, mas nunca imaginei que fosse você. Por que não? Porque você parecia seguro, estável, tudo o que eu pensava que não merecia na época. E agora? Helena olhou ao redor, para Sofia desenhando felicitinhas no guardanapo, para Carlos que se aproximava discretamente para reabastecer os copos d'água, para a mesa onde tudo havia começado. Agora sei que mereço sim, que Sofia merece, que todos nós merecemos ter pessoas que nos amem pelo que somos, não pelo que temos ou de onde viemos. Lucas levantou o copo de vinho para um brinde. Então vamos brindar à família que escolhemos, aos amores que encontramos e aos finais felizes que construímos juntos. A nossa família, Sofia exclamou, levantando seu copo de suco de laranja. A nossa família, Helena repetiu, sentindo uma felicidade tão intensa que quase doía. Eles brindaram e, naquele momento, Helena teve certeza absoluta de que havia tomado todas as decisões certas. Renunciar à vida que os outros esperavam dela, proteger Sofia de um mundo que poderia corrompê-la, abrir o coração para Lucas, mesmo com todos os riscos envolvidos. Posso fazer origami? Sofia perguntou quando terminou de comer. Claro, amor. Helena já tinha guardanapos extras na bolsa para esses momentos. Enquanto Sofia concentrava-se em dobrar um coelho de papel, Helena e Lucas conversaram sobre os últimos preparativos do casamento. Minha mãe confirmou que vai vir, Helena disse. Ela finalmente aceitou que não vou mudar de ideia. E seu pai? Ainda está processando, mas Sofia o conquistou na última visita. É difícil resistir aos encantos dela. Impossível, Lucas concordou, observando a menina com carinho. Ela tem o dom de fazer qualquer pessoa se sentir especial. Puxou a mãe. Lucas acrescentou baixinho, fazendo Helena corar. Pronto. Sofia mostrou o coelho de papel. É para vocês dois, para celebrar. Helena pegou o origami delicadamente. Era perfeito como sempre. Dobras precisas, proporções certinhas. Sofia havia herdado não apenas sua habilidade manual, mas também sua necessidade de criar beleza em momentos importantes. Obrigada, amor. Vamos guardar ele para sempre. Que nem vocês guardaram todos os outros? Sofia perguntou. Exatamente. Lucas sorriu, lembrando-se da coleção de origamis que agora decorava o apartamento delas.
Cada um continha uma palavra escondida nas dobras: esperança, amor, família, futuro. Pequenas mensagens que Sofia havia começado a incluir depois de ver Helena fazer o mesmo. Sabe, Lucas disse quando Sofia se distraiu observando uma família na mesa ao lado. Às vezes ainda não acredito que isso é real. O quê? Isso, nós. Ter uma família, estar noivo da mulher que amo, ser pai de uma criança incrível. Lucas balançou a cabeça. 6 meses atrás, eu era apenas um homem solitário que jantava sozinho todas as noites. Ney, e eu era apenas uma mulher que criava a filha sozinha, achando que nunca mais encontraria alguém que nos amasse de verdade. O que antes era solidão, virou o lar que eu sempre quis, Lucas disse, ecoando as palavras que Helena havia escrito no último origami que fizera para ele. Nosso lar, Helena corrigiu, entrelaçando os dedos com os dele. Quando chegou a hora de ir embora, seguiram o ritual que se tornara tradição. Sofia deixou seu coelho de papel na mesa para Carlos encontrar, junto com uma notinha. Obrigada por cuidar da nossa família. Carlos apareceu para se despedir como sempre fazia. Até segunda, pessoal, a mesa de vocês estará esperando. Na verdade, Carlos, Helena disse, depois do casamento, talvez não venhamos tão frequentemente. Queremos começar a cozinhar mais em casa, criar tradições familiares. Carlos sorriu, com os olhos brilhando. Isso é maravilhoso. Mas sabem que sempre terão um lugar aqui, né? Esta mesa vai sempre ser a mesa da família de vocês. Na saída, Helena parou por um momento, olhando para trás. A mesa 17 estava vazia agora, mas conseguia ver as lembranças projetadas ali. Ela jantando sozinha noite após noite, Lucas observando de longe a primeira conversa deles, os jantares com Sofia, o pedido de casamento. Vai sentir saudades? Lucas perguntou, seguindo seu olhar. Vou sentir gratidão, Helena respondeu. Este lugar nos deu tempo para nos conhecermos devagar, sem pressas. Nos deu um espaço seguro para construir nossa história. E agora? Agora vamos para casa, nossa mesa, nossa família. Lucas pegou Sofia no colo. Ela havia adormecido no caminho até o carro, como frequentemente acontecia depois dos jantares no Sofia. Ela está pesando mais, ele comentou, ajeitando a menina nos braços. Está crescendo. Logo vai ser alta demais para você carregar assim. Então vou aproveitar enquanto posso. Dirigindo pela cidade iluminada, com Sofia dormindo no banco de trás e Lucas ao seu lado cantarolando baixinho, Helena sentiu uma completude tão profunda que quase a fez chorar. Havia passado tanto tempo acreditando que felicidade completa era um luxo que ela não podia se permitir, que proteger Sofia significava abrir mão de seus próprios sonhos, que amor verdadeiro era algo que acontecia com outras pessoas, em outras vidas. Mas ali estava, simples, real, cotidiano, amor que se manifestava em origamis deixados em mesas de restaurante, em homens que corriam na chuva para ajudar estranhas, em crianças que chamavam novos pais pelo coração. Quando chegaram em casa e Lucas carregou Sofia adormecida para o quarto, Helena ficou na sala por um momento, observando. Este apartamento que havia escolhido para ser um refúgio temporário havia se tornado um lar verdadeiro. Pronta para dormir? Lucas perguntou, voltando da sala. Pronta para o resto da vida, Helena respondeu, e soube que nunca havia dito nada mais verdadeiro. Eles se beijaram ali, na sala pequena e aconchegante, cercados pelos origamis de Sofia e pelas memórias de 6 meses de felicidade construída dia a dia. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas ali dentro, na mesa da cozinha onde agora jantavam juntos todas as noites, havia encontrado a paz. O que antes era solidão havia se transformado no lar que sempre quiseram, e era perfeito.